Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos aqui para o último dia do ano e nesse vídeo eu vou ler um livro inteiro. Que isso, Ricardo? É o livro de Ageu. Só tem 2 capítulos só, tá, meus amados irmãos? Vou tentar explicar ponto a ponto, tá? E eu vou provar para vocês através desse livro como um dos muitos exemplos de como a Bíblia é atemporal, tá? Ela pode ser usada se você fizer substituições espirituais para os dias de hoje, tá? Meus amados irmãos, eu não tenho essa mística, não mais, né? Eu tinha, quando eu era mais jovem, negócio de Natal, de Ano Novo, porque a gente vai se libertando dessas coisas, entendeu? E você tem que usar a boa memória, que uma vez você liberta, para você não voltar às práticas dessas coisas antigas, que a Bíblia, ela sempre adverte sobre isso, de você voltar atrás, que o nome disso é apostasia na Bíblia, que também é um dos sinais fortes da volta do Senhor, e você está vendo muito aí. A Enciclopédia Britânica, ela fala que no Natal, quem nasceu ali foi Tamuz, e não Jesus Cristo, entendeu, meus amados irmãos? Então, no lugar da morte dele, nasceu um pinheiro, né? E a mãe dele, Semíramis, ele exigia sacrifício de criança, aquela cabeça de crianças cortadas e pintadas com sangue, né, de vermelho, e pendurado naquele pinheiro, que é representado hoje na árvore de Natal, que muita gente, inclusive cristão, tem dentro de casa, entendeu? Então, eu já tive árvore de Natal dentro de casa, hoje a gente não tem mais, entendeu? E conforme você vai, assim, você vai se libertando dessas coisas, tá? O Senhor vai abençoando, porque você está dando crédito à palavra dele. É a mesma coisa o negócio do Ano Novo, teve muita mística aí, tem muita gente hoje que vai passar com as roupas íntimas, ou roupa branca para pedir paz, amarelo para chamar riqueza, vermelho para chamar amor, entendeu? Eu já expliquei, meus amados irmãos, que o ano, igual o ano bíblico, só tinha 10 meses, né? Que Agostinho, ele implementou durante a história o mês de agosto, não é isso? E Júlio César, o imperador Júlio César, colocou o mês de julho. E no livro de Daniel está dizendo que o anticristo, Satanás, ele veio para mudar os tempos e as leis, para confundir as profecias, tá? Só que Deus usa sinais, né, dos 2 luzeiros, como o sol e a lua principalmente, para mandar a superlua, para anunciar o juízo. E tá para se cumprir. Então, eu não me ligo mais nessas coisas. Para mim é um dia comum. Amanhã eu vou estar lá, né, agitando lá o negócio na casa nova, né? Tem muitas coisas que eu mesmo estou fazendo, rebaixamento, por exemplo. Então é um dia comum para mim. Mas a gente aproveita essa época, né, que é o feriado, a gente aproveita para descansar. Eu, no caso, vou trabalhar, vou descansar também. Entendeu? E para mandar um recado para vocês, porque o ano de 2025, meus amados irmãos, ele não pode ser não, ele vai ser muito terrível. Mas ele já é o ano, esse ano de 2024 já foi assim, é o ano da inversão proporcional. Quanto mais você vir para Cristo, tá, mais feliz você vai ser. Enquanto os ímpios, o mundo, as pessoas que viram as costas para o Senhor vão sofrer, você vai ser mais feliz. Os irmãos devem estar sabendo aí que viralizou, saiu até no Jornal Globo, aqui em Campos, no Rio de Janeiro, da mulher do pastor lá que printou as conversas mostrando a traição do marido dele, que era pastor, e com uma esposa do levita lá, do músico da igreja. Agressão pesada. Meus amados irmãos, muita gente está falando isso, falando aqui, tem gente até que deu amém. Parte das pessoas dando razão à mulher, parte das pessoas não dando razão para a mulher, mas nesse episódio, o nome que mais foi envergonhado foi o nome de Jesus Cristo. E o que eu me admirei é que foi numa igreja pequena, que geralmente essas igrejas pequenas, ela sugere que ela seja um dos 7.000 que não se curvou a Baal. Mas mostra que o nível de apostasia está tão grande hoje em dia, meus amados irmãos, que nem igreja pequena. Isso aí acontece muito em megatemplo. Mas também eles têm as estruturas, segurança, que não deixa isso vazar, que aqueles cultos são filmados, né? Não deixa uma situação dessa acontecer. Então a gente não está aqui para apontar culpado, não. Mas eu estou falando que por causa disso, muita gente, olha lá, por isso que eu não vou na igreja. Olha aí, ó. Olha só o Ruzuvu que é dentro dessa igreja aí. É pastor saindo com o marido do homem do violão, não sei o quê. Meus amados irmãos, isso é uma vergonha. Isso envergonha o nome de Cristo. Entendeu? Então fica muito difícil. Meus vídeos já tem poucas visualizações.
As pessoas que mostram o verdadeiro Cristo. Entendeu? Os meus vídeos estão mostrando aqui que você tem sua própria vida, para você não se meter na vida dos outros, entendeu? Para você andar nos caminhos mais retos possíveis. E eu acabei de dar um exemplo no começo desse vídeo, que você vai largando essas coisas que faz mal, que é contra a palavra de Deus, e Deus vai te abençoando. É como se você fizesse uma parede, você tivesse feito uma parede com os tijolos tudo podre. Então cada tijolo podre que você tira, o Espírito Santo vai botar um tijolo novo. E assim vai, entendeu? Até a sua parede ficar completa com tijolos novos. Então é um processo, irmão. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu vou mostrar aqui que o livro de Ageu, e eu quero encerrar esse vídeo com uma oração, tá, irmão? Por todos vocês. Que esse livro de Ageu, ele tem tudo a ver com o que vai acontecer, o que está acontecendo. Diz assim a palavra de Deus. Ageu, capítulo 1, no versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Hagai. Ageu, a palavra Ageu vem do hebraico, significa festivo. Tudo a ver, meus amados irmãos. Ao governador de Judá, Zerubabel ben Shelatiel, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadak, nos seguintes termos. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: esse povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Yahvé. Esse versículo 2 é aquelas pessoas que falam assim, ó, não está no tempo de eu ir para Cristo ainda não, deixa eu curtir mais um pouco. Vai curtir o quê, meus irmãos? Você já viu como é que esse mundo está, meus amados irmãos? Você vai curtir o quê? O que esse mundo tem para oferecer? Eu peço que vocês analisem, eu não estou forçando ninguém aqui a nada não. O que esse mundo tem? Eu era pessoa, meu irmão, por exemplo, eu bebia cerveja, mas eu comecei a beber na época que tinha cerveja. Hoje em dia nem isso tem mais. Eles mudaram lá o negócio no Congresso, porque um dos componentes da cerveja, que dá o amargor da cerveja, ela tem que vir lá da Finlândia. Eu trabalhei em cervejaria de navio, então isso é muito custo. Então eles botaram um negócio lá, porque eu não sabia disso. A fórmula da cerveja ela é universal. Diz que ela foi criada na China, mas ela foi estabelecida pela Alemanha. Então, toda a cerveja do país tem que ter uns ingredientes mínimos, entendeu? Para ela ser registrada como cerveja, para poder ser vendida. Hoje em dia, tu tá tomando água suja com arroz e grites de milho. Porque lúpulo mesmo, os ingredientes nobres, vamos dizer assim, na cerveja, você só vai ver nessas cervejas estrangeiras aí. Então, as pessoas, elas estão indo para o mundo procurar uma coisa cada vez mais artificial. E elas continuam vazias, elas continuam depressivas. Esse mundo não tem mais nada para oferecer para vocês não, meus amados irmãos. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitar em casa com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé Sabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Ou em outras versões, no saquetel furado. Deus aqui está proibindo de você reformar sua casa e você ter uma casa nova? Não. Ele só está falando o seguinte: o que adianta você investir toda a sua saúde, todo o seu dinheiro e todo o seu tempo para construir uma casa que vai ficar aqui nessa terra, tá? Porque ninguém vive para sempre, e deixar a casa de Yahvé destruída? As pessoas que, quando lê isso aqui de maneira crua, falam assim: Deus quer que eu faça uma igreja? Isso não. Se todo mundo for cacique, quem será os índios, meu irmão? Se todo mundo for pastor, quem serão os obreiros, os fiéis? Ele está dizendo a casa dele espiritual. Aqui tem a ver com dízimo também, que muita gente confunde esse negócio de dízimo. Dízimo, meus amados irmãos, é só um agradecimento. É um agradecimento. Ele tem assim, a lei do dízimo lá em Levítico, no Velho Testamento, ele está dizendo para quê? Eu já expliquei isso no outro vídeo, né? Era 10% do que você produzia, era entregue no templo. Primeiro ia para a família dos levitas, que eles não tinham partilha na terra. E o que sobrava muito, era dividido entre os pobres, entre as viúvas, entre os peregrinos, né? Os refugiados e os órfãos, né? As viúvas, os peregrinos, as crianças, as pessoas vulneráveis que não trabalhavam.
pessoas miseráveis, que a pobreza vem sempre, vem desde aquela época lá. Jesus ele fala, os pobres você sempre tereis, mas o Filho do Homem será retirado no terceiro dia. Então, esse é o sentido do dízimo, mas o dízimo mesmo é você dar aquilo em agradecimento ao Senhor. O Senhor foi o primeiro dizimista, porque ele pegou o que tinha de melhor no céu, que era Jesus Cristo, e deu em sacrifício por nós. Então, se você tem um emprego, meus amados irmãos, foi porque o Senhor permitiu. E se você tem um bom emprego, é porque o Senhor se agradou ainda mais de você. O próprio Larry Ribeiro, ele falou, era um coach, né, dos anos 90, 80 aí. Ele escreveu muito livro, negócio de sucesso, essas coisas assim. É um palestrante, né? Ele tem umas frases interessantes. E ele tem uma frase, por exemplo, que fala assim, ó, se preocupar antes do tempo é se preocupar 2 vezes. E outra frase dele, ele falou assim, ó, feliz é aquele que trabalha no que gosta, porque a maioria tem que gostar do que trabalha, do que faz. Então, se você tem um bom emprego, igual o Senhor me proporcionou, tá? Mediante a minha fé, se você trabalha no que você gosta, agradeça ao Senhor que o Senhor agradeceu de você. Então, aquilo foi o Senhor que conseguiu para você. Então, nada mais justo de que você abençoar outras pessoas, dando o seu dízimo, numa igreja séria. O dízimo não pode ser cobrado, entendeu? E não se pode parar culto para passar oferta, irmão. Isso é antibíblico, tá? Mas quando a igreja é bíblica, você contribui para outras pessoas. Você já está mais ou menos confortável, mesmo você não sendo rico. Mas aquele pouco que você pode dar, pode ajudar em muito outras pessoas. Esse é o sentido do dízimo, que tem a ver com comunhão também, com amor ao próximo, um verdadeiro amor ao próximo, sem hipocrisia, tá? Então ele não está dizendo para você não reformar sua casa, você comprar uma casa nova. Ele está dizendo para você buscar primeiro ele, de manhã você sempre dá um passo, isso sem ser um robô. Isso é uma arte, tá, irmão? Sem ser um robô religioso. É você estar com ele, orando sem cessar o pensamento nele, não esquecer dele. Se você não esquecer de Deus, você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, garantindo mais de 95% da sua salvação, se você permanecer assim até o final. Assim, o que eu estava falando nos meus vídeos, o pastor Elvis passou a falar também, é a balança, meus amados irmãos. Esses vídeos aqui é para fazer a sua balança, a balança da sua salvação, ela ir mais para cima das suas boas ações do que as más, entendeu? Não é se metendo na tua vida, nem mandando, determinando o que você tem que fazer da tua vida, não, porque cada um tem a sua vida, cada um tem seu estilo, entendeu? Mas a adoração ao Senhor, o pensamento ao Senhor tem que ser único entre todos nós. Um povo unido num só propósito, irmão, conseguiu grandes feitos na Bíblia, tá? Mas grandes feitos mesmo. E a gente vai precisar muito desses grandes feitos vindo da parte do Senhor, principalmente nesse ano que está entrando. Pois assim declara o Eterno dos Exércitos, considerai vosso passado, refleti sobre o que tem feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai o baíte, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Ele fala, ó, subi sem demora ao monte. Tem igreja de Brasília que não é no monte, é no plano, porque lá não tem morro. Ele está falando, busca mais as coisas que são do alto, entendeu? Que é o subir o monte, isso é o negócio de Moisés, já expliquei isso, e trazei boa madeira. Madeira vem da árvore, e a árvore é o símbolo do homem. Quando você puder ir no templo, agradecer ao Senhor, quando você ser batizado por essas águas limpas, maravilhosas, que é a palavra de Deus, procure levar um irmão, uma irmã, uma madeira, tá me entendendo? Ele está falando, leva alguém para a sua presença, mesmo em oração. O próprio Jesus, ele fala Pai Nosso, ele não fala Pai Meu. Se é Pai Nosso, é porque nós somos irmãos, irmão. Então sempre traga um irmão. Isso agrada muito ao Senhor na presença de Deus em suas orações. E quando você for num templo, leva um visitante, sem forçá-lo, entendeu? Faz o convite. Por isso que você tem que se encher da palavra. Ele tem que ver alguma vantagem. O Luciano Subirá uma vez falou sobre esses crentes que ficam falando, olha, você fica bebendo aí no bar, você vai pro inferno, você fica se drogando, você vai pro inferno. Mas ele estava falando, olha, aquilo ali é como se aquele pessoas do bar ali fosse um cachorro, e aquela bebida, aquele cigarro, aquelas drogas, fosse um osso. Então como é que você faz um cachorro parar de roer um osso podre? Você joga um bife, o bife é o evangelho, você tem que dominar o evangelho, entendeu? Você tem que saber do evangelho.
Então o cachorro, né, entre aspas, ele vai largar o osso e vai comer o bife. É assim que se faz, não é já chegar condenando, não. A pessoa tem que entender por que ela está indo lá. Mas o problema é que tem muita gente, irmão, que não sabe nem qual é o sentido. O sentido que ela está indo lá é um compromisso social, é um compromisso automático. Ela está indo por obrigação. E o próprio Deus, ele fala, quem requereu isso de vós? Que adentrasse os meus atos desse jeito como? Desinteressado. O sentido, Deus, ele quer amor sincero, assim como o amor dele nosso é sincero, o amor dele por nós é sincero. Ele deseja um mínimo, que seja a mesma coisa, igual um relacionamento em que só uma pessoa ama, ela não dá certo não, ela está fadada a acabar, tá? Então ele está dizendo, trazei madeira. De fato, esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando eu levaste para casa, eu ainda dissipei com um só sopro. E agi desse modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, para que deixasse a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção para a sua própria casa e bens. Tem muita coisa que acontece que não é culpa do capeta, não. Pode ser, mas permitido por Deus. Porque se não for assim, por que Deus vai vir com destruição e catástrofe, irmão? Porque só assim vai sacudir o povo. Isso é por misericórdia. As pessoas não entendem isso. E por não entender isso, assim, subconscientemente eles estão declarando um Deus sádico, que tem prazer na dor. Não, custa muito para Deus destruir alguma coisa, custa muito para Deus ver você sofrer, meus amados irmãos. Custa muito para Deus. Então ele tem que mandar uma coisa, uma situação ruim, um aperto, uma catástrofe, para você acordar. É só isso que ele está falando. Por isso que ele está falando, ele não dissipou de brincadeira aqui não, porque ele não faz acepção de pessoas não. Ele está dizendo, vocês estão no olho grande aí, tá? Mas quem proveu isso aí que vocês estão ganhando aí, vocês estão trabalhando igual maluco, quem proveu o trabalho fui eu. Se eu quiser acabar com essa brincadeira, eu acabo. No livro de Joel está dizendo, irmão, que ele vai mexer na eletricidade da terra. Até eu mesmo estou pagando as coisas agora quando eu vou no mercado com o meu celular. Mas se ele mexer na energia da Terra, não vai ter luz. Sem luz não vai ter internet, não vai ter celular, não vai ter nada. Como é que a gente vai ficar, meu camarada? Tu tá me entendendo? Ele está dizendo, então, tem uma vida equilibrada com o Senhor, tem uma vida de dedicação ao Senhor. E você vai ver que quanto mais você se dedica ao Senhor, mais você vai deixando os postes e dos outros deuses. Senão vai acontecer isso aqui. O que você ganhar sem Deus, você já viu, meus amados, tudo que você ganha sem Deus, tu pode ganhar muito. Eu falo isso por experiência própria. O dinheiro vai embora todo. E às vezes você ganha menos quando você se converte, cai em si, igual o filho pródigo. Você pode até ganhar menos da metade do que você ganhava, mas parece que o dinheiro rende mais, porque é um dinheiro abençoado, meus amados irmãos. Por essa razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho, cessou de dar seu fruto costumeiro. Nos campos e no monte provoquei uma seca que afetou de sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz, e também todas as pessoas e o rebanho. O trabalho de vossas mãos foi prejudicado. Aqui ele está dizendo, ele fala 3 tipos de produto aqui: o trigo, que você faz o pão, e o pão vivo que desceu do céu é Jesus, o vinho, que é o sangue de Cristo, e também é um símbolo da alegria na Bíblia, e o azeite, que é o derramado do Espírito Santo de Deus. E quando tem várias secas, essa seca aqui também está ligado a Joel, que ele diz assim: eis que vem dias, diz Yahvé, que eu enviarei fome e sede sobre a terra, mas não de comida nem de bebida, mas de se ouvir a palavra de Deus. Então todas essas coisas que Deus faz é para você voltar à palavra de Deus. Ele lembra da primeira igreja, de Apocalipse, conselho, que ele dá sempre um conselho: tenho, porém, contra ti que abandonaste as primeiras obras. Volta de onde você caiu. Volta de onde você caiu, porque às vezes você vai por pernas próprias e você se desvia. Deus manda voltar. Não adianta pegar atalho, ele manda você voltar. E isso é restauração, tá? Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, o filho de Josadaque, e com todo o restante do povo, decidiram obedecer a voz do Yahvé, o Elohim, seu Deus, e atender as palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor, deu ouvidos, deu crédito. Esse é o sentido desses vídeos, esse é o sentido dos pastores se esgoelarem no púlpito,
no público, para que vocês dêem crédito. Isaías está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, eles deram crédito, e isso faz toda a diferença. Eu vou mostrar para vocês. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu essa palavra do Senhor para o povo. Eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Deu crédito? Deus está contigo. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé, dos exércitos do seu Elohim, seu Deus. E isso ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Isso aqui, espiritualmente, é o que a gente chama de primeiro amor. Deus dá um gás extra na gente. A gente tem disposição a fazer tudo. Meus amados irmãos, eu tenho trabalhado muito nos últimos meses. E eu me lembro que não é a primeira vez que eu pego esse ritmo de trabalho. Mas uns 10, 12 anos atrás, eu caí de cama aí 48 horas que eu só consegui ir no banheiro e beber água. Me deu um estresse tão profundo, irmão. Um enfado mental e físico tão profundo, que se eu não ficasse aquele ali, eu ia morrer. Hoje, o ritmo aumentou, tá? Eu ainda tenho obra para fazer, mas estranhamente o Senhor me deu uma disposição extra, que eu mesmo estou estranhando. Disposição, vontade de fazer, entendeu? E como eu estava te falando, eu estava fazendo as coisas por fazer, eu estava vivendo por viver. Mas quando você tem um objetivo, e esse objetivo você pede a Deus, tá? Deus, ele não vai estalar o dedo e vai mandar fazer, não. Ele pode fazer isso, mandar pessoas, né? Abençoar a pessoa para mandar fazer. Mas, meus amados irmãos, quando ele fala para reconstruir, aqui os judeus aqui, eles não contrataram uma empreiteira. Tinha muito na época, né? Uma empreiteira de fora para reconstruir templo, não. Eles fizeram com as próprias mãos dele. E assim é bem melhor, irmão. Tá? Que é o fruto do vosso trabalho. Então Deus, ele dá ânimo. Aqui está dizendo que ele dá o ânimo. Ele dá os dons, ele dá o ânimo. No 21º dia do 7º mês, aqui já é o capítulo 2, tá? Que é o último. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada que vossos ossos contemplam agora? Todavia dizia Yahvé: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Josadel, esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta ao Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, aleluia, assegure Yahvé, o Senhor dos exércitos. Coragem, irmãos, coragem, isso vem do Espírito. Um Deus conosco, coragem, meus amados irmãos. Não está do lado vencedor, querido. Esta é a aliança que estabeleci convosco, que deixaste o Egito. O meu Espírito está presente em todo vós, não temais. Pois assim promete Yahvé, o Senhor dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, e o mar, e toda a terra seca. Farei com que nações estremeçam, e eis que eles estarão para cá os seus tesouros, e encherei essa casa com cabodes e glória, aleluia, assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence. Ele alugou para Satanás. Meu irmão, tem um hino chamado Ageu. Ele é muito lindo, cara. Que é essa parte aqui. Portanto, o esplendor desse templo seria ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E nesse lugar afirmarei o meu shalom, a paz. Aqui ele já está dizendo o que vai acontecer na tua vida se você vir para Cristo. E ele está dizendo também o que ele vai fazer agora, meus amados irmãos. Ele vai terminar esse livro, vou te mostrar que ele vai governar. É a volta do Senhor, de Cristo. E ele está falando que vai fazer tremer a terra. E os céus, querido, vai vir catástrofe para o povo acordar. Entendeu? Vai se cumprir as profecias. Aleluia, Senhor. É necessário que isso aconteça, a grande tribulação. Para você ter certeza aonde você vai morar, querido, o que você quer da sua vida. Aleluia. Versículo 10. No 24º dia do 9º mês do 2º ano do império do rei Dario, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: assim afirma o Senhor dos exércitos. Agora, pois, questiona todos os sacerdotes a respeito da Torá, a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou algo cozido, ou em vinho e azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Aos que os sacerdotes prontamente responderam: não.
Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso que se passa com esse povo e com toda essa nação. Tudo que faz e tudo que consegue oferecer é tamê, impuro, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Chega a Deus de qualquer maneira. Deus está questionando isso aqui. Ele simplesmente ele botou Ageu para formular essas questões sacerdotes para dizer somente uma coisa: meus amados irmãos, Deus está falando assim, ó: povo meu, eu não vou mudar. Se vocês quiserem mudar, o problema é seu. Mas se vocês caírem em si e quiser a minha ajuda, que dá coragem e dá bênção, vai ter que ser da minha maneira. Não está me entendendo? Por isso que ele está fazendo esses questionamentos aqui. Não é da sua maneira, é da maneira dele. E a maneira dele está escrita aqui, ó, na palavra dele. Agora, pois, prestar atenção todo e considerai tudo que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando via o tanque de espremer uva para adquirir 50 medidas ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho de vossas mãos, mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim, admoesta Moisés. Ele está fazendo isso por um motivo. E Deus sempre vem com a solução. Por isso que eu amo, meu Senhor. No entanto, considerai, eu vos peço de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, repare no dia que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados, e reconsiderai. Ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu mesmo vos abençoarei de sobremaneira. A mesma coisa que ele disse em Isaías, irmão, que eu falei nos vídeos atrás aí. Será que se espremer não sai uma gota, não? Deus vai até o fim, meus irmãos. Ele vai até o fim, porque nós temos consciência. Ele só quer saber até onde você vai, para você constatar que o caminho do mundo vai te levar para a morte, para a furada. É isso que ele está falando. Mas enquanto tiver uma gota, enquanto tiver vida, tem chance para você, meus amados. Vou finalizar aqui, ó. Então a palavra do Senhor veio a Ageu mais uma vez no 24º dia, no 9º mês, com a seguinte orientação: dizer a Zorobabel, governador de Judá: eis que farei tremer os céus e toda a terra, derrubarei tronos, destruirei o poder dos reis estrangeiros, tombarei os carros de guerra com seus condutores, os cavalos seus cavaleiros, militares, todos cairão, cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, aleluia, declarei a Yahvé, o Senhor dos exércitos: eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o eterno dos exércitos. Fim do livro de Ageu. O que você está temendo o quê, meu? Ditadura, PT, Lula, Alexandre de Moraes? O quê? Os melancias do exército aí, voltar as forças, pouca força que ele tem contra o povo? É isso que você está temendo? Deus já deu a resposta aqui, há não sei quantos mil anos atrás. Não temas, irmão, nós temos o nosso Deus. Eu vou encerrar esse ano com... Eu espero que os irmãos tenham entendido esse livro de Ageu. Deus está pedindo uma coisa simples: volte para o caminho dele. Considerai a palavra dele. Começa 2025 lendo a palavra dele. Começa pelo Novo Testamento. E depois você volta para o Velho. Vai lendo diariamente. Vai buscando diariamente. Tua vida vai mudar. Tem o pastor sempre pregou isso, né? Ali na Igreja Voz da Verdade chegou uma visitante que ela foi e ela levou isso a sério. Ela falou: pastor, olha, eu vou ler aqui 1 hora de Bíblia e vou fazer meia hora de oração todos os dias. Não importa se ela fez de maneira mecânica nesse caso. Ela começou a fazer porque o pastor prometeu, mas ela fez isso por interesse. A palavra de Deus diz que o evangelho ele vai ser pregado também por interesse. Então a mulher, segunda, terça, quarta, religiosamente ela leu a Bíblia. Quando ela chegou no domingo, no outro culto, não tinha acontecido nada aparentemente na vida dela, igual o pastor falaram. Aí ela esperou o culto acabar, foi lá no pastor e falou assim: olha, eu fiz tudo que o senhor se lembra que o senhor falou semana passada? Que se eu lesse
1 hora de Bíblia e orasse meia hora por dia, se a minha vida não mudasse, o Senhor rasgaria a Bíblia e deixaria de pregar o Evangelho? Pois aí, não aconteceu nada, a minha vida está a mesma coisa da outra semana, das outras semanas. Aí o Espírito veio sobre o pastor Elvis, e o pastor Elvis falou assim, ó, assim te diz o Senhor, Ele está curando a sua filha de câncer hoje. Olha aí, meus amados irmãos. A mulher desabou em choro. É membro da igreja até hoje. E a filha? Curada. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos, como é que o Senhor é? Quando Ele promete, Ele faz. A parte dele, Ele faz. O que Ele requer da gente? Fé. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Deus, Senhor da minha salvação, Senhor da minha vida, Senhor, mais um ano se passou, Senhor, e esse ano, meu Pai amado, como de costume, eu venho aqui te agradecer, meu Pai amado. E o que eu peço, meu Pai amado, eu peço para os meus irmãos que estão em necessidade, Senhor, mas de fato o Senhor me deu muito além do que eu mereço, meu Pai amado, porque a Tua palavra, Senhor, o Senhor me promete pão, água e as roupas. Eu tenho muito além disso, Senhor. Muito obrigado pela minha família, pela saúde da minha família, Senhor. Mesmo nos sustos, meu Pai amado, que nós passamos nesse ano, o Senhor estava presente, meu Pai amado. Porque são situações que vêm provar a nossa fé, Senhor. Que não é uma fé, para não ser uma fé só de boca, meu Pai amado, mas é uma fé de coração. É uma fé com reação, Senhor, e não uma fé de ação. Então creio, meu Pai amado, que o Senhor nos deu força esse ano para nos reagirmos bem. E Senhor, conforme os anos vai passando, esse ano de 2025, então, meu Pai amado, ele promete ser muito terrível, Senhor, mas o que o Senhor mantém a gente, meu Pai amado, mantém os anjos, Senhor, ao nosso derredor, meu Pai, ao nosso redor, Senhor, e o Satanás pode ficar ao derredor à vontade, meu Pai amado, mas com os anjos do Senhor, mediante a obediência e a fé, Senhor, nós não temos nada a temer, meu Pai amado. Nós não brincamos com desgraça, meu Pai amado, e nem desprezamos a vida de inocentes que estão morrendo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai amado. Tudo o Senhor está no controle dos mínimos detalhes, meu Pai amado, até coisas grandiosas. E eu sei, meu Pai amado, que esses poderosos, Senhor, estão reinando agora. Eles estão rindo da nossa cara, eles estão nos humilhando, estão nos explorando, nos oprimindo. Mas eu sei que a Tua mão, Senhor, pesada, está vindo. Que o Senhor já se levantou do Teu trono, meu Pai amado. Que o Senhor passeia os olhos por toda a terra, e o Senhor está vindo fazer a sua justiça, meu Pai amado. Então nós aguardamos com fé. Estende essas bênçãos para todos os meus irmãos, Senhor. Que não seja mais promessa de ano novo, meu Pai amado. Que não seja mais promessas vazias, Senhor, que no próprio dia 1º a gente já esquece, Senhor. Mas que seja um ano, meu Pai amado, de fé, de reconstrução da nossa vida espiritual primeiramente, Senhor. E assim o Senhor, assim como o Senhor diz no livro do Ageu, o Senhor vai agir. O Senhor vai agir com o seu cabote, com a sua glória, meu Pai amado. Louvado e exaltado seja o seu nome. Então eu encerro, Senhor, nesse último vídeo do ano, que o Senhor permitiu fazer a sua obra, meu Pai amado, em agradecimento. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido, Senhor, mais do que o Senhor tem sido amigo, e o Senhor tem sido o melhor pai, meu Pai amado, que eu já tive. O Senhor tem sido o nosso Deus. Muito obrigado por isso. Continue conosco, Senhor, e continuaremos a te honrar, meu Pai amado. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, boas entradas e boas festas para vocês. Deus abençoe a todos grandemente. E qualquer coisa deixe nos comentários.